E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar de um período muito interessante, muito importante aí do processo de colonização no Brasil. É o período chamado pré-colonial. O próprio nome já nos sugere, né? Pré-colonial significa aqueles 30 primeiros anos em relação à história do Brasil, à colonização do Brasil, quando os portugueses chegam ao Brasil, né? Eles não têm aquela intenção ainda de colonizar, então é um período chamado pré-colonial. Bora pro vídeo? Muito bem então, pessoal. Assim que os portugueses chegam ao Brasil no ano 1500, 22 de abril de 1500, Cabral chega ao Brasil. Então os portugueses não têm aquela intenção de colonizar as terras recém-descobertas, né? Ou foi mais um achamento do que um descobrimento, na verdade. É mesmo, é? Então, nesse período mais ou menos de 30 anos, os portugueses, como já sabemos, eles têm o monopólio do comércio das famosas especiarias lá na Índia, lá nas Índias, né? Lembra daquele caminho das Índias? Ali feito pelo Vasco da Gama, pelo português Vasco da Gama, lá em 1498. Então 2 anos depois eles chegam aí ao Brasil, tá? Então nós temos um período chamado pré-colonial. Por isso então que Portugal não tem aquela intenção de chegar já chegando, né? Chegar colonizando, por conta que os portugueses eles detêm o monopólio das especiarias nas Índias, lá no Oriente. Em relação a outras nações, quando ele perde então esse monopólio para outras nações europeias, aí sim Portugal volta a atenção para o Brasil e começa então a partir de 1534 nós começamos aí um período chamado de colonial, período colonial propriamente dito. Então até 1534 é o período chamado pré-colonial. Portugal não tem intenção de colonizar ainda a princípio, né? De imediato, então a colonização não começa de imediato, porque Portugal tem o monopólio das especiarias nas Índias. A partir do momento que ele perde o monopólio para outras nações, aí sim a atenção volta para o Brasil. Então a partir da década de 30 do século XVI começa o período chamado colonização. O período da colonização começa a partir de 1534, enviaram várias expedições colonizadoras para o Brasil. Então começamos também o ciclo do açúcar e com ele a mão de obra escrava africana. Até então, em relação à extração do pau-brasil, nós tínhamos a extração do pau-brasil, mão de obra escrava indígena. Então a partir do ciclo do açúcar, meados ali do século XVI, começa então o ciclo do açúcar, começa a colonização, enfim, mão de obra escrava africana. É isso aí galera, até a próxima.